As exportações de carne devem crescer 20% em 2018. A avaliação é da Agrifato. Segundo analistas, a demanda externa pelo produto deve continuar aquecida em 2019 e vir acompanhada de uma leve recuperação no mercado interno. A demanda mundial por soja vai dobrar em 2050, é o que aponta estudo da Embrapa. O cenário é de oportunidade para o Brasil, mas também de desafio para a pesquisa, infraestrutura e política agrícola. O mercado do boi gordo fica equilibrado no fim de semana. Frigoríficos testam preços em regiões com escalas confortáveis e arroba sobe em praças com oferta restrita. Veja como fecharam as cotações nas principais praças produtoras do país. E ainda as informações da oferta da terceira etapa do leilão Liquidação de Plantel Barra Agropecuária, que será transmitida amanhã às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi. A realização é da Central Leilões. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mais Pecuária. Agora, às 5h53, no horário de Brasília, começamos com destaque para a pecuária de leite. Quando falamos em rebanho leiteiro, o planejamento é mais do que fundamental. Mesmo no período das águas, como estamos agora, isso em grande parte das regiões brasileiras, os produtores já precisam se preparar para o período de seca do próximo ano. Saiba como no quadro Tecnologia e Produção. Com o período das águas, as pastagens se encontram com boa qualidade. Os volumes apresentam características com alto teor de proteína e fibra de qualidade. Neste período, a recomendação é que o gado de leite consuma pasto, sal mineral e, claro, água fresca. Este pesquisador da Embrapa Pantanal explica que mesmo estando com fartura de capim, se planejar para a seca já é preciso. Então a gente trabalha com a moringa oleífera, que é uma planta originária da Índia, com alta produção e com um teor de proteína elevadíssimo. A gente também trabalha com outras plantas, como, por exemplo, a leucena, utiliza a parte aérea da mandioca, o feijão guandu, algumas variedades de capim-elefante, como o BRS curumi, que é uma cultivar da Embrapa, que chega até 20% de proteína na matéria seca. A recomendação é utilizar cana-de-açúcar como fonte energética. O ideal é que o produtor tenha 2 variedades de cana, sendo uma para ter o amadurecimento mais rápido e outra mais tarde, conjugando com o final do período seco. E essas alternativas de forrageiras para a gente misturar com a cana, a gente recomenda que sejam forrageiras altamente produtivas e com alto valor de proteico, justamente para fazer essa combinação com a cana. Lá na Embrapa Pantanal a gente trabalha com a produção de feno com forrageira picada. Ou seja, nesse período das águas, quando as forragens estão com maior teor de proteína, quando elas têm a maior produção de folha, a gente colhe essas forragens, tritura numa máquina forrageira, deixa elas secarem no sol. Isso pode ser num piso cimentado, num terreirão, numa lona. Então, depois que elas atingirem o ponto de feno, o ponto de feno não é palha, as forragens vão estar verdes, aí em torno de 15 a 20% de proteína, a gente vai armazenar essas forragens para serem utilizadas no momento da seca. Conheça agora o trabalho realizado na Fazenda Esperança, em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. A propriedade conta com orientação de técnicos do Grupo Cemex do Brasil, parceiro comercial aqui do Canal do Boi. O caminho até a Fazenda Esperança, em Carmo do Paranaíba, em Minas, é cercado por cafezais, que em período de florada deixam a paisagem ainda mais bonita. Na chegada da fazenda, olha só a recepção da família Vargas para o Luiz Fernando, regional da Cemex em Patos de Minas. A gente faz uma visita bimestral, né? Aqui eu tenho um carinho todo especial para essa propriedade, porque há 6 anos, quando eu vim para a região, foi a primeira propriedade que me recebeu assim bem, que deu a oportunidade de mostrar o serviço.
A criação de gado holandês por aqui começou antes da chegada do Luiz Fernando, há quase 20 anos. Na época que nós começamos, quando eu vim para cá, eu fiquei sem nada, sabe? Aí depois nós começou a comprando devagarzinho, ele aí vem, essa labuta. E hoje são quantos animais? Hoje nós estamos com mais de 600 animais na fazenda. Divânia, como é que é o dia a dia aqui de vocês? É um pouco corrido, mas muito bom, né? A gente gostando não é difícil não, mas é bem puxado. De acordo com a última pesagem da Associação de Gado Holandês da região, a fazenda produz uma média de quase 34 litros de leite por vaca dia e já chegou a 38 litros. Hoje a Fazenda Esperança busca aumento de produção de leite, volume de proteína, úbere, vida produtiva e também fertilidade de filhas. Hoje a gente realiza o genoma, né, de todos os bezerros nascidos na fazenda. A ferramenta que a gente trabalha é o Clarified. Então a bezerra nasce, é feito o genoma e através desse genoma a gente usa nosso plano genético e aí a gente ranqueia esses animais através do programa do Clarified. Através dessa seleção, a fazenda se tornou referência, não só na produção de leite, mas também na produção genética. Juntamente com a equipe da Cemex, o veterinário Cristiano do Couto Costa, da Clínica da Vaca, avalia os melhores touros da bateria Cemex e, através das ferramentas Cemex Works e Optimate, faz o acaselamento das doadoras. Já temos novilhas, né, filhas de touro e munte. E com certeza esses animais são mais resistentes à doença, né? E quando a gente olha a questão de mortalidade entre touros imunte e touros que não são imuntes, a mortalidade de bezerras é menor nos touros imunes. E esse empenho da Edivânia e do Júlio já serve de inspiração para os dois filhos. Por aqui, a sucessão familiar é uma escolha muito bem pensada. Foi uma escolha. Eu até pensei em fazer outro curso, eu ia fazer odontologia, porém eu mudei porque está no sangue, eu gosto de mexer com os animais. Já deu para ver quem manda aqui, né? Não, aqui é a mulher que manda, né? Nesta sexta-feira, em São Paulo, será realizada a final da Idea for Milk. Esta é a terceira edição do desafio de startups voltadas para a pecuária leiteira. Walter Pulga Júnior conversou com o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo Martins, que falou sobre o evento. Acompanhe. Paulo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez participar da nossa programação no Canal do Boi e vamos falar sobre esse projeto que ocorre agora na próxima sexta-feira, que é o Ideas for Milk. O que são, na verdade, essas ideias para o leite? Então, é um desafio de startups que nós estamos promovendo e isso começou lá atrás, no início do ano, quando 25 universidades foram mobilizadas e, através das universidades, nós mobilizamos os jovens e os jovens estão sendo levados a criar empresas para poder fazer com que a tecnologia que a Embrapa e as próprias universidades geram e que são, em geral, meio difíceis de serem aplicadas, elas fiquem simplificadas indo para o smartphone, indo para o celular. O que não está no celular, não está mais no mundo. E para fazer essa ponte, Pulga, só tem um personagem, é o jovem. Para que isso aconteça, nós conseguimos uma aliança muito interessante. Além das universidades e da Embrapa, estão participando os laticínios, grandes laticínios, as empresas de insumos e também as empresas de tecnologia de informação e comunicação. Então, nós estamos colocando no mesmo ambiente agrônomo, veterinário, zootecnista, o pessoal de engenharia de computação, economista, administrador e jovem. É um negócio maravilhoso, quem vai sai energizado, sai remoçado, porque é muito bom você conviver com meninos que estão sonhando, eles não querem mais saber de carteira assinada, eles querem ser realizadores. E esse evento que vai acontecer aqui em São Paulo, na sexta-feira, de 9 horas até 4h30, vai ser, na verdade, um evento de apresentação das diferentes propostas que foram selecionadas ao longo do ano. Ou seja, esses jovens apresentam todas as suas ideias
e essas ideias serão julgadas, vamos dizer assim. Como elas serão aproveitadas, essas ideias, esses projetos? Olha que interessante. Cada equipe, são só 7 que nós escolhemos, 2 do Rio Grande do Sul, uma do Paraná, uma de São Paulo, uma de Minas e uma do Rio Grande do Norte e uma de Goiás, Distrito Federal, que eles fizeram juntos. Esse pessoal tem 10 minutos para apresentar a ideia deles, 10 minutos apenas, tem 20 minutos de perguntas. E quem é que vai perguntar? O pessoal que é do setor, empresários, executivos, investidores. E depois desse processo de sabatina, que cada um só meia hora, eles dão notas. E qual que é o objetivo? É, na verdade, criar uma integração entre todos eles e os jovens. Você sabe qual que é o prêmio que nós vamos dar? 0. Não tem 1 centavo de prêmio. O que tem, na verdade, é isso, a possibilidade deles mostrarem o seu produto, e já tem alguns que têm empresas que começaram há 1 ano atrás e já está valendo 19 milhões de reais, é criar mercado para esse pessoal. Então, nós estamos, na verdade, criando uma agenda positiva para o leite. É o primeiro evento que nós estamos fazendo no Cubo. O Cubo é um prédio de 12 andares aqui em São Paulo, só dedicado a startups. É o primeiro evento só de agronegócio que vai acontecer lá e vai acontecer com o leite. E nós estamos convidando todo mundo, o seu pessoal, as pessoas que assistem o seu programa e o Canal do Boi, para estarem lá conosco, para assistirem e verem ao vivo que a transformação digital já chegou no mundo do leite. Bom, para você que está chegando agora, o Ideias para o Leite movimentou jovens, vamos repetir, movimentou jovens ligados a startups que trabalham com tecnologia da informação, smartphone. Agora, esses aplicativos que esses jovens fazem, estão produzindo, esses 7 que foram selecionados, eles utilizam o conhecimento que foi desenvolvido lá na Embrapa Gado de Leite, lá em Juiz de Fora. É isso? O que esses produtos podem ajudar? No que eles podem ajudar os produtores rurais? Olha, tem desde solução como conforto animal. Então, tem lá um aplicativo muito interessante que os jovens, eles monitoram através de sensores os animais, as vacas. E aí eles conseguem, por exemplo, prever se o animal está com algum problema, e se ele está se movimentando muito, isso é sinal de que tem problema. Tem um outro que consegue interpretar doenças, por exemplo, mastite, 3 dias antes da infecção efetivamente acontecer, porque o animal também muda o seu comportamento e muda a temperatura. Tem proposta de monitoramento da cadeia do leite, tem proposta de combate à fraude do leite, tem propostas de fazer a gestão da própria propriedade. Tudo isso são coisas assim profundamente aplicadas, e não é só a Embrapa Gado de Leite que está gerando isso. Na verdade, é o mundo do leite. Nós estamos completando 100 anos de universidade brasileira. Ela deu muita contribuição ao Brasil. Ela formou você, me formou, ajudou a Embrapa a ser o que é. E então, assim, não é um monopólio do conhecimento da Embrapa, não. Ao contrário, é um compartilhamento. Nós estamos na fase de compartilhar. É um compartilhamento de conhecimento para facilitar a atividade que é mais difícil de fazer gestão, que é o gado de leite. Por quê? Porque a vaca ela é muito sensível, ela é profundamente inteligente. E mais do que isso, o produtor, além de entender da vaca e da bezerra, tem que entender do grão, tem que entender de ambiência, tem que entender de doença. Então, entender de tudo isso é muito difícil. Tem uma maneira de fazer isso, que é com inteligência e com precisão. Inteligência significa ter dados e precisão significa ter aplicativos que te dê no ponto o que você tem que fazer. É isso que nós estamos contribuindo para o produtor de leite, universidade, Embrapa, empresas de tecnologia de informação e comunicação, como as grandes, Microsoft, IBM, Cisco, que descobriram o leite, e as grandes empresas de laticínios que também estão conosco. Bom, você acabou de ouvir aí o recado, né, da Embrapa Gado de Leite lá de Juiz de Fora, Paulo Martins, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, e esse evento que ocorre em São Paulo nesta sexta-feira agora, né, início do final do ano, vamos dizer assim, final do mês, né? Isso. Que é o Ideas for Milk, Ideias para o Leite. Você vai acompanhar o resultado disso. Alguns desses projetos você tomará conhecimento aqui no Canal do Boi. Obrigado por ter vindo, Paulo, mais uma vez. Ficamos devendo aí entrevistas com os meninos que fizeram esses grandes projetos. Eu volto para o programa.
Tá certo, obrigado, Pulga. E o Canal do Boi transmite amanhã às 8h30 da noite a terceira etapa do leilão liquidação de plantel Barra Agropecuária. Em oferta tem bezerros, garrotes, tourinhos acima de 24 meses. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco tem previsão do tempo e também tem fechamento do mercado financeiro nesta segunda-feira. Não saia daí. A gente já volta, a gente sai com imagens, então, da oferta de amanhã, a partir das 8h30, aqui pelo Canal do Boi, liquida plantel Barra Agropecuária. Nós já voltamos. Mais Pecuária de volta, agora são 18h10 no horário de Brasília. Destaque para a previsão do tempo. Após a passagem de uma frente fria pelo sul do país, o tempo ficou firme e as temperaturas já subiram. Tivemos máxima de 30 graus em Santiago, no Rio Grande do Sul, agora à tarde. Quem diz até quando o tempo ficará firme na região sul é Maria Clara. Boa noite para você, Maria Clara. Como ficam aí a previsão do tempo para os próximos dias? Oi, boa noite, Renata, boa noite também a todos que nos assistem. E realmente, na região sul do Brasil, nós tivemos o tempo mais firme. Olha aqui pelas imagens de satélite, a gente vê as nuvens mais carregadas aqui nas áreas ao norte do país e toda a região centro e sul do Brasil com o tempo mais firme nesta segunda-feira, e foi esse tempo aberto que favoreceu a elevação das temperaturas. Por enquanto, para os próximos dias, não tem expectativa de uma chuva volumosa para a região sul do Brasil. Nestes primeiros 5 dias, tem previsão de chuva, principalmente aqui nas áreas do oeste, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, mas veja que os acumulados não são tão elevados, ficando aí no máximo em 30 milímetros. Temos o Rio Grande do Sul com os índices de água no solo bastante elevados, mas deve diminuir ao longo dos próximos dias. Isso porque vamos ter aí um período de pelo menos 15 dias com chuva abaixo da expectativa, com chuva, ou seja, chuva bem irregular e baixos volumes acumulados. Entre 2 e 6 do mês de dezembro, a condição é para pouca chuva nos 3 estados da região. Isso porque as instabilidades ficam concentradas lá na região norte do Brasil. Então, por aqui, até o dia 6 de dezembro, sem condições de chuva. E no último... Bom, a gente teve um probleminha no sinal da Maria Clara, daqui a pouco ela volta com mais destaques da previsão do tempo. Agora vamos para São Paulo. Depois de completar 4 semanas em alta frente ao real, o dólar volta a subir nesta segunda-feira. Vamos conversar com a Sara Kisha, saber o que fez o dólar subir mais uma vez hoje. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o dólar inicia, portanto, a 5ª semana seguida de alta frente ao real. É também hoje a maior alta percentual do dia em 5 meses e o maior valor de fechamento desde o início de outubro. Hoje, o dólar avança 2,5% na comparação com o real. É isso mesmo. Com isso, a moeda norte-americana, falando especificamente do dólar comercial, fecha esta segunda-feira, na primeira sessão da semana, aos R$ 3,91. R$ 3,91 é o fechamento do dólar hoje, o dólar comercial, com esta alta aí de 2,5%. Em 5 sessões, o dólar acumula uma valorização de 4,75% na comparação com o real. E hoje o dólar avança não só frente ao real, mas também frente a diversas outras moedas ao redor do globo, especialmente frente a países emergentes. E você me perguntou o motivo dessa alta hoje do dólar, né, Renata? E na verdade não é um motivo, são vários motivos. Eu vou pontuar alguns aqui que eu pesquisei ao longo desta segunda-feira. Um deles é a sinalização de líderes europeus acertando um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso causa uma cautela globalmente. Também há influências de sinais de que a Itália pode reduzir a meta para o déficit orçamentário em 2019. Há uma expectativa com a reunião entre os líderes da China e Estados Unidos no fim de semana, no chamado G20 em Buenos Aires, na Argentina, já com uma expectativa um pouco menos otimista do que aquela que se via algumas semanas atrás. Também há uma expectativa em relação à reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, na última reunião do ano, que acontece na próxima quinta-feira agora, o que pode trazer mais uma elevação para os juros no país norte-americano. Lembrando que toda vez que Estados Unidos, maior economia do mundo, eleva os juros por lá, a tendência é que se tirem investimentos de outras praças e esse investimento seja, portanto, levado para os Estados Unidos. E quando a gente fala de outras praças, é claro que o Brasil também entra nesse pacote, assim como outros países emergentes. Então, hoje o mercado está acompanhando todas essas possíveis tendências para os próximos dias
E além de tudo isso, economistas também explicam que no fim do ano, sempre é comum a retirada de recursos do país voltando aí para o seu país de origem. Então é uma série de fatores que vem influenciando diretamente no câmbio, fazendo o dólar chegar aí ao maior patamar desde o início de outubro, aos R$ 3,91 por aqui. Enquanto o dólar avança mais uma vez na quinta semana seguida, e também na quinta sessão seguida, o índice Bovespa hoje opera em queda abaixo dos 86 mil pontos. E falando em índice Bovespa, o UOL Economia traz um dado hoje de que a BRF perdeu em um ano o correspondente a 16 bilhões de reais na Bolsa de Valores. Enquanto a companhia tenta alavancar aí o acordo de leniência e também dar também continuidade àquela venda de ativos que inclusive a gente noticiou aqui no Mais Pecuária, a companhia segue ainda lidando com os prejuízos aí dos últimos tempos por uma série de fatores que a gente já bem conhece. Então, no acumulado de um ano, há uma perda de 16 bilhões de dólares. Pedro Parente, presidente da empresa desde a metade do ano, ele tem afirmado e ratificado que a recuperação da BRF será lenta, Renata. Aproveitando a oportunidade, hoje o Banco Central, através do Boletim Focus, reduziu as expectativas para a taxa básica de juros depois de 44 semanas, né? Como é que ficou a projeção com essa alteração? Pois é, Renata, foram 44 semanas seguidas aí mantendo a expectativa para a taxa Selic, a taxa básica de juros, e hoje então houve uma redução para a taxa Selic para o final do ano que vem. A gente estava falando em uma Selic em 8% já ao longo de todas essas semanas então, e hoje o Banco Central reduziu essa estimativa para 7,75% no ano que vem. E aqueles economistas do top 5, aqueles que mais acertam, eles reduziram ainda mais a estimativa para a Selic no fim de 2019. Reduziram para 7,5%, 7,5%. Para esse ano, a taxa Selic está mantida em 6,5%, no menor patamar da série histórica. Outros dados trazidos hoje pelo Boletim Focus, lançado toda segunda-feira pelo Banco Central, foi um ajuste positivo para o PIB esse ano, para o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 0,3% a mais do que a projeção da semana passada, e a inflação, enquanto isso, tem a quinta queda seguida no Boletim Focus. Renata, esses foram alguns dados aí positivos divulgados hoje no Boletim Focus, sempre lançado toda segunda-feira, e que traz aí uma estimativa para o mercado no Brasil. Devolvendo o sinal para Campo Grande, daqui a pouquinho eu volto com mais informações da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Sara. Bom, agora vamos falar de Showtech 2019. O Showtech 2019 será realizado 16 a 18 de janeiro em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Vai contar com a parceria do Senai. O órgão vai mostrar laboratórios que permitem a aproximação da indústria com a agropecuária. Veja mais informações na reportagem de José Cunha. O Senai MS, buscando aproximar a indústria do agronegócio, também estará presente na Showtech 2019, trazendo inovações e informações tecnológicas para os produtores. E eu estou aqui com o Luiz Patrick, que é assessor especial de mercado do Senai, e com quem nós vamos falar agora. A expectativa é muito grande, temos grandes condições de atrair clientes de grande porte, com várias soluções na área de tecnologia, inovação e educação, com parceria para o agronegócio. Uma dessas soluções é a energia fotovoltaica. Hoje eu falo para você, temos algumas soluções aí com SST, né, Sistema Senai de Tecnologia. Nós estamos fazendo um projeto de um laboratório para análise de sementes. Esse laboratório é diferenciado, ele vai ser um laboratório que vai ser uma referência hoje no estado e possivelmente a nível nacional. E todos esses laboratórios estarão disponíveis aqui na Showtech? Estarão disponíveis aqui na Showtech, né? Nós teremos profissionais de alto gabarito, teremos parceiros aqui trabalhando, serão assim coisas assim de abrir o sorriso do empreendedor.
Muito obrigado, Luiz, pelas suas informações. Então é isso, a Showtech acontece em Maracaju, aqui na Fundação MS, de 16 a 18 de janeiro de 2019, e fica aí o convite para que todos venham prestigiar e buscar informações neste grande evento. José Cunha para o SBA. Aí, convite feito. O agronegócio brasileiro responde individualmente por 1/4 do produto interno bruto, mas a sua contribuição pode ser ainda maior e mais decisiva sem burocracia. Este é o foco do Plano Agro Mais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem explica melhor é nosso companheiro Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. E no próximo bloco, o consumidor está otimista e acredita na melhora da economia. Não saia daí, nós já voltamos com mais pecuária para você. 18h23, de volta ao Mais Pecuária. Na última quarta-feira, um almoço realizado na sede do SBA aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebeu nomes importantes do agronegócio e tratou sobre o acordo de cooperação da coordenadora-geral da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, com o idealizador e coordenador-geral do Show Rural Copavel, Rogério Rizardi. No evento foram apresentados os projetos para a próxima edição. Acompanhe. A edição da Campo Grande Expo foi realizada em julho deste ano na capital de Mato Grosso do Sul. Considerada um sucesso, a feira deu mostras do grande potencial da região para o fomento e difusão de tecnologias. Durante a primeira edição, os organizadores iniciaram as vendas para o evento de 2019, que será promovido no primeiro semestre do ano e contará com a assessoria do organizador de uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, o Show Rural Copavel. É uma parceria que objetiva, acima de qualquer coisa, consultoria, como é uma das grandes feiras que o nosso país tem. Nós queremos aproveitar um pouco dessa experiência da Show Rural Cascavel para fazer com que o nosso crescimento aqui aumente a galope. Alessandra Piano revelou a data em que a feira acontece no ano de 2019. As expectativas para o evento com esse novo acordo cooperativo e as novidades para o produtor rural. A data é de 28 de maio a 1º de junho, né? Então na próxima edição um pouquinho mais cedo. A nossa expectativa é de promover um ambiente de conhecimento. Nós vamos estar falando de confinamento, nós vamos estar falando de clima, nós vamos estar falando das formas de integração. O macro é o ILPF, nós vamos estar visitando os experimentos de LPF da Embrapa, gado de corte daqui do nosso estado. O ambiente ele está sendo preparado para proporcionar ao produtor rural gratuitamente treinamento e capacitação. A primeira edição da Campo Grande Expo reuniu 80 marcas importantes para o setor do agronegócio e agora firma parceria com a Show Rural, o que deve tornar o evento ainda mais bem sucedido em sua próxima edição. Idealizador e coordenador geral do Show Rural Copavel, que chega em sua 31ª edição no próximo ano, Rogério Rizardi, falou sobre a contribuição que o evento pode dar à Campo Grande Expo. Oportunidade de crescer, de aprender, ter contato com essas inovações que são enormes e são grandes e com modificações a cada vez com maior rapidez. É importante que todo mundo que é do setor
setor produtivo possa ter contato com essas inovações e, com isso, desenvolver suas atividades com uma melhoria na sua performance, na busca de melhor resultado. Até o início do evento, estratégias para uma feira de sucesso serão estudadas e adotadas pelo coordenador, que se mostra animado com a parceria. Foco, equipe que tenha muito amor para conduzir, muita profissionalização para desenvolver esse trabalho, mente aberta para buscar tudo que vem de novo. Nós estamos preparados e lá nós nos preparamos isso. Nós sabemos que tudo que se cria hoje, aqui 2, 3 anos já está superado. Então nós temos que estar preparados para desaprender o que aprendeu e estamos preparados para reaprender novamente qual que é a forma que nós temos que estar conduzindo isso. Vinícius Souza para o SBA. A gente volta a falar de a previsão do tempo agora para a região nordeste do país. Temos instabilidades também atuando na região norte do Brasil e os índices de água no solo estão bastante elevados na maior parte da região, com exceção aqui do norte do estado do Pará e do Amapá, onde a chuva tem sido mais irregular. Para os próximos dias, os acumulados mais expressivos acontecem no estado do Pará, no Amapá e também em Tocantins, com volumes que podem chegar até 100 milímetros em apenas 5 dias. E não para por aí não, porque entre 2 e 6 do mês de dezembro, a chuva volumosa continua nestas áreas da região norte, Tocantins e o estado do Pará, com volumes que podem chegar até 130 milímetros acumulados, ajudando aí a manter os índices de água no solo. É a partir do dia 7 que a chuva começa a perder intensidade nestas áreas e mesmo assim ainda são esperados acumulados expressivos, podendo registrar até 100 milímetros, aliás, podendo registrar até 70 milímetros entre 7 e o dia 11 do mês de dezembro. Agora 6 horas e 29 minutos no horário de Brasília. As exportações brasileiras de carne bovina devem crescer 20% em 2018. A demanda mundial por soja vai dobrar em 2050. E a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China deve continuar a estimular embarques do grão no ano que vem. Veja detalhes em Notícias de Mercado. A estimativa de inflação em 2018 foi reduzida pela 5ª semana consecutiva. É o que informa o Boletim Focus do Banco Central com base em estudo de economistas ouvidos pela instituição. A expectativa é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fique em 3,94% este ano. O boletim da semana anterior apontou inflação de 4,13%. Para 2019, a projeção também caiu com parcial de 4,12%. A taxa de juros até o final de 2018, segundo o boletim, segue mantida em 6,5% ao ano. A previsão para 2019 recuou para 7,75%. O dólar deve fechar 2018 cotado a R$ 3,70. Para 2019, a perspectiva dos economistas para a moeda americana é de dólar cotado a R$ 3,78. O Boletim Focus também aponta a projeção levemente maior para o PIB em 2018. O Brasil deve crescer 1,39% no ano. Para 2019, a estimativa é de 2,5% de crescimento da economia do país. As exportações brasileiras de carne bovina devem crescer 20% em 2018. A avaliação é da Agrifato. Segundo analistas ouvidos pela consultoria, a demanda externa pelo produto deve continuar aquecida em 2019 e vir acompanhada de uma leve recuperação no mercado interno. Os embarques devem crescer 20% em volume e manter o ritmo de alta no ano que vem. A demanda mundial por soja vai dobrar em 2050. É o que aponta estudo da Embrapa. Segundo pesquisadores, o cenário é de oportunidade para o Brasil, mas também de desafios. De acordo com a Embrapa, nos próximos 30 anos, o planeta precisará de mais 700 milhões de toneladas de soja, o que significa o dobro da atual produção. O Brasil, segundo o maior produtor, poderá aproveitar o gigante mercado se investir em pesquisa, infraestrutura e política agrícola.
A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China deve continuar a estimular as exportações de soja em 2019. O Brasil deverá repetir no ano que vem o recorde de exportações previsto para este ano, de 80 milhões de toneladas. O volume representa alta de 19,4% em relação a 2017. O desempenho é impulsionado pela demanda chinesa, que aumentou com a guerra comercial travada entre o país asiático e os Estados Unidos. A avaliação é do consultor André Pessoa, da Agroconsult, em entrevista ao Canal do Boi. No entanto, para ele, a guerra comercial pode durar 10 anos ou pode acabar nesta semana, durante o encontro do G20 marcado para a Argentina. O G20 é o grupo dos países mais desenvolvidos. E na quarta semana de novembro, a balança comercial registrou um déficit de 1 bilhão e 120 milhões de dólares. Resultado de exportações no valor de 4 bilhões e 800 milhões e de importações de 5 bilhões e 960 milhões de dólares. Veja como foi o desempenho dos produtos agro. Vamos começar pela soja em grão. A média diária das exportações na quarta semana foi de 268 mil toneladas. No acumulado do mês até agora, mais de 4 milhões de toneladas exportadas de soja. Como você viu agora há pouco, o Brasil deve exportar 80 milhões de toneladas de soja em 2018. Se compararmos com outubro deste ano, houve alta de 10%. Na comparação com novembro do ano passado, vejam só, alta de 150% nas exportações. É que no ano passado, nessa época, não tinha guerra comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. Essa guerra aumentou os embarques brasileiros e deve permanecer assim no ano que vem, de acordo com o consultor que nós acabamos de mostrar, o André Pessoa, da Agroconsult. Vamos ver agora o desempenho do milho nas exportações até a quarta semana de novembro. 193 mil toneladas, a média diária, no acumulado 2 milhões e 890 mil toneladas, alta de 32% na comparação com outubro e de 9% na comparação com novembro do ano passado. Vamos ver as carnes agora, começando com o suíno. A média diária exportada pelo Brasil, 2.800 toneladas. Até agora o Brasil já exportou 41.600 toneladas, alta de 12% frente ao mês passado e de 21% na comparação com novembro de 2017. Agora as exportações de frango, dados divulgados agora à tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a média diária 16.600 toneladas, quase 250 mil toneladas embarcadas até agora em novembro, 8% de alta na comparação com outubro e de 11% de alta na comparação com novembro do ano passado. Finalmente, a carne bovina, vamos saber qual foi a média diária que nas últimas semanas tem sido muito boa e ela permanece como muito boa também, 7.200 toneladas por dia embarcadas aqui pelo Brasil. 107 mil toneladas até agora, praticamente 108 mil toneladas. Temos mais 5 dias úteis nesta semana. Se mantivermos essa média, poderemos chegar a 36 mil toneladas a mais, o que deve dar ao Brasil um volume embarcado perto de 140 mil toneladas de carne bovina em novembro, um volume muito bom. Na comparação com outubro, mês passado, 16% de alta. Na comparação com novembro do ano passado, alta maior, de 24,6%. Agora, informações de mais uma parceira comercial do SBA, o Grupo Facholi, que tem 16 anos de história no ramo de sementes e nutrição. Saiba mais sobre esse trabalho. Além de investir em tecnologia para oferecer ao pecuarista as melhores sementes, o Grupo Facholi possui uma estrutura totalmente preparada para atender o criador. O Grupo Facholi é uma empresa que na semente está fazendo esse ano 48 anos, né? Na parte de nutrição nós iniciamos em 2002, então estamos indo para 16 anos e a empresa sempre está de portas abertas. Para quê? Para mostrar o que a gente faz de melhor,
que é buscar inovar na tecnologia, é buscar desenvolver produtos de qualidade, produtos que atendam à necessidade do produtor. Que a gente consiga levar até o cliente o que a empresa utiliza dentro da própria pecuária dela. Que a empresa também tem uma pecuária no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e nós utilizamos todos os nossos produtos, tanto semente quanto nutrição, na nossa estrutura. Então isso nos dá uma segurança muito grande de levar aos nossos clientes produtos comprovadamente que vão dar desempenho no campo. E isso a empresa ela sempre tem uma grata satisfação em estar planejando, agendando essas visitas e recebendo o cliente para ele estar conhecendo toda a nossa estrutura. A Facholi contribui efetivamente com os resultados dos seus clientes. Exemplo disso é a forte atuação da marca junto aos criadores. O grupo ele tem um cuidado muito grande, um carinho, um zelo muito grande na produção de sementes, porque nós produzimos, maior parte da produção da semente que nós comercializamos é produzida pelo grupo, então a gente faz isso com muita dedicação, com muito afinco para que esse produto venha chegar até o produtor atendendo a expectativa dele. A empresa também investe pesado em tecnologia nas unidades de produção e nas parcerias. Recentemente inauguramos uma fábrica altamente tecnológica, toda automatizada, para que a gente consiga levar também esse produto com segurança e ele consiga performar lá na ponta onde estão os clientes. Nós buscamos também estar em parceria com a Embrapa, através da Unipasto, investindo para que a Embrapa consiga, juntamente com o setor privado, desenvolver novas cultivares para que a gente tenha sempre inovação nessa área para levar ao produtor. A empresa ainda investe na área de nutrição e em estruturas laboratoriais para a seleção de sementes. Nós também temos um centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa Potencial, onde nós testamos, desenvolvemos produtos e já levamos isso com a comprovada eficácia lá no campo. Em relação às sementes, também nós temos um laboratório que é um dos mais modernos da América Latina. E nós fazemos 10 diferentes tipos de testes até que esse produto chegue até o produtor. Então toda essa segurança, todo esse carinho, o grupo vem todos esses anos, cada vez mais, buscando sempre a melhor e maior qualidade para oferecer para os nossos clientes. Aproveitando a oportunidade que o canal do Boi nos oferece, gostaríamos de convidar todos os agricultores e técnicos que tenham interesse no agronegócio para conhecer as nossas novas tecnologias na Showtech, lá em Maracaju. Muito obrigado. 6h41, vamos para o intervalo comercial com imagens do leilão de liquidação de plantel que você vai ver amanhã à noite aqui conosco, a partir das 8h30. A terceira etapa do leilão liquidação de plantel barra agropecuária. 100 bezerros, PO, 100 garrotes e 25 tourinhos acima de 24 meses. Voltamos já. Em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente está promovendo a Conferência Nacional da Neutralidade da Degradação da Terra. É o primeiro evento sobre o projeto das unidades de recuperação de áreas degradadas. Quem acompanha as discussões é a repórter Catarina Martorelli, direto da capital federal. O evento reúne autoridades de vários municípios do país, todos em busca de ações para promover o desenvolvimento rural sustentável e a adaptação de atividades agrícolas às mudanças climáticas. O foco das discussões foi o projeto das URADs, as Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas e Redução da Vulnerabilidade Climática. O que os nossos projetos estão fazendo é trabalhando para resgatar a capacidade produtiva dos nossos produtores que estão em regiões atingidas geralmente por seca.
E essas regiões têm a cada ano se agravado com as secas diante das mudanças do clima, e isso tem frustrado safras, isso tem comprometido a produção e a produtividade dos rebanhos, e o que acaba consequentemente agravando as questões econômicas e sociais locais. 15% do território nacional são afetados pela desertificação. Isso corresponde a quase 1.500 municípios de toda a região Nordeste, de parte do Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Com esses projetos de recuperação de nascentes, de solo e da biodiversidade, naturalmente lá na ponta o produtor rural é beneficiado. Há uma série de atividades relacionadas à preservação ambiental, relacionadas à manutenção da qualidade produtiva e, ao mesmo tempo, nós queremos a redução da vulnerabilidade. Com essas atividades produtivas no rural, nós vamos garantir que essas pessoas permaneçam aí e, ao mesmo tempo, assegure a elas uma qualidade de vida decente. Durante o evento, o Ministério assinou um acordo de cooperação técnica com o município de Santo Antônio de Lisboa, Piauí. A ideia é que esses acordos venham a se transformar em resultados práticos, que reduzam o sofrimento de milhares de pessoas no semiárido brasileiro. Durante a cúpula das Nações Unidas em 2015, o Brasil se comprometeu, entre outras coisas, a restaurar até 2030 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Catarina Martorelli para o SBA. Agora 15 para 7 no horário de Brasília. Na próxima quinta-feira, dia 29, tem início aqui na programação do Canal do Boi, um dos mais aguardados eventos do cavalo brasileiro. É o De Olho no Aras do Caã. O repórter Daniel de Paula foi até o Rancho Queimado, município numa localização bem alta em Santa Catarina, para mostrar o trabalho de seleção do manga larga marchador realizado por lá. Vamos acompanhar. Santa Catarina, estado de um interior muito rico em belezas naturais e uma capital com praias famosas. Mas não é exatamente o que nos traz aqui. Nós até pousamos em Florianópolis. Mas não foi para pisar de sandália nas areias da capital que nós viemos até Santa Catarina, mas sim para calçar a botina e pisar os pastos e toda a estrutura dessa fábrica de genética, e a partir desse estado extremamente produtivo no agronegócio, também distribuir genética. E você é nosso convidado para conhecer a origem e a atualidade dessa indústria chamada Aras do Caã. Acompanhe com a gente. A viagem é de 60 quilômetros de Florianópolis até a pequena Rancho Queimado, terra do morango cultivada a uma altitude de 900 metros da Serra Catarinense. Cidade de menos de 3 mil habitantes, na quase totalidade descendentes de alemães, Rancho Queimado fica na margem da BR-282, que liga a capital a Lages. A pouco mais de 700 metros da Praça Central está o Centro de Treinamento Equestre do Caã, iniciais de Carlos Augusto Amorim Mota, que já nasceu apaixonado por manga larga marchador por influência de seu pai, que se foi em 1994 e deixou a condução dessa seleção para o jovem Guto, que com sua mãe, família e equipe tornou essa marca uma referência nacional na raça há 30 anos. E que comemora essa data com o primeiro leilão Caã e convidados Função Genética, vendendo de 29 de novembro a 9 de dezembro pelo SBA o melhor de sua genética em potros, potras, animais de sela, de elite, genética de grandes garanhões com grandes doadoras, num evento que vai entrar para a história por tanta qualidade. Nós não somos um aras gigantesco, nem grande, longe disso, mas é a prova de que o aras pequeno, o aras de não tanto volume, consegue se destacar. Nós estudamos muito cruzamento, juntamos as famílias que temos aqui, né, para poder dar direcionamento ao nosso criatório. Tanto envolvimento e dedicação ajudaram a montar uma programação que terá ainda uma Copa de Marcha Sul, nos dias 1º e 2 de dezembro, na nova pista do CTE do Caã. E ainda 2 cadernos com lotes para o leilão do dia 9. Um com animais de sela, com muito conforto na marcha e docilidade para todo tipo de público. O outro com animais de elite, para selecionadores exigentes que busquem refrescar o sangue de seu plantel.
e tudo muito bem apresentado. Nós vamos filmar esses animais na marcha e trabalhando, tanto os de elite quanto os de cela e função. Tudo tá, a marcha, a função, a beleza, a docilidade são todos ligados. E nós estamos querendo mostrar isso para um público diferente e mostrar para o público do Manga Larga Machador um jeito diferente de fazer leilão. Um jeito que vai mostrar durante uma semana cada lote a preço fixo e revelar pela televisão um pouco de cada detalhe que faz do Caan mais que um aras apaixonado pela raça. Um conceito em Manga Larga Marchador. Isso tudo nós vamos fazer dentro de casa e para isso tem que trabalhar muito e tem que botar a mão na massa para receber todos da melhor forma possível. A melhor forma possível é ver de perto o de olho no aras do Caan, a Copa de Marcha Sul e o primeiro leilão Caan e Convidados Função e Genética, de 29 de novembro a 9 de dezembro, somente pelo SBA. Destaque mais uma vez para a previsão do tempo. Enquanto a chuva segue volumosa no norte do país, a tendência é de tempo seco e temperaturas em elevação na metade sul. Maria Clara tem os detalhes. Ainda temos a chuva concentrada na metade norte do Brasil, enquanto o centro e o sul recebem apenas pancadas isoladas e com baixos volumes acumulados. Os índices de água no solo estão mais elevados aqui nestas áreas do sudeste e no Rio Grande do Sul, por causa da chuva que foi bastante expressiva ao longo dos últimos dias. Para os primeiros 5 dias, entre 27 e 1 do mês de dezembro, a condição é para uma chuva bastante isolada na maior parte da região sul, sudeste e também do centro-oeste do Brasil. Apenas o estado do Mato Grosso é que deve receber os maiores volumes acumulados. No segundo período, a chuva fica bem concentrada em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso. E nestas áreas de São Paulo até o estado gaúcho, a expectativa é para uma chuva de apenas 5, no máximo 10 milímetros acumulados. Ou seja, são pancadas de chuva bastante isoladas e que não trazem aí grandes volumes acumulados em 5 dias. Agora, entre os dias 7 e 11 do mês de dezembro, a chuva perde intensidade até mesmo aqui nestas áreas do sudeste do Brasil e também no centro-oeste, e ainda não há expectativa para uma chuva significativa na metade sul do Brasil. Essa chuva só deve retornar depois da metade do mês de dezembro. Queremos convidar todos os produtores sul-mato-grossenses a participar do Showtech, a feira de tecnologia que acontecerá no início de janeiro de 2019 em Maracaju. Venha você participar, principalmente nossos associados das cooperativas sul-mato-grossenses. O Ministério da Agricultura designou 6 novos adidos agrícolas para promover e apoiar a comercialização de produtos do agronegócio brasileiro no exterior. As indicações foram publicadas na edição da última sexta-feira do Diário Oficial da União. O Ministério explicou que os adidos agrícolas são escolhidos por meio de processo seletivo de base técnica que demonstrem o compromisso com os valores da meritocracia no serviço público. A pasta já contava com 14 profissionais atuando no exterior. O mandato do adido é de 2 anos, passível de renovação por mais 2 anos. Foram designados nomes para ocupar o cargo de adido para a União Europeia, Colômbia, Canadá, Marrocos, Egito e Indonésia. Agora, 6:55 no horário de Brasília, vamos mostrar um pouco mais do gado que você vai ver ofertado amanhã aqui conosco. Realização da Central Leilões. É uma liquidação de plantel da Barra Agropecuária. Voltamos já. Agora, 6h57, o mercado do milho. Preço da saca recua no Rio Grande do Sul e também no centro-oeste do país. Mas em São Paulo, ele segue em alta. Vamos saber o fechamento desta segunda-feira com a Sara. Boa noite, Sara. Quais são os números? Boa noite, Zaidan. Bom, os números mais uma vez aparecem positivos aqui no estado de São Paulo, mas como você bem falou, os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada explicam que em outras regiões, como no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste,
a situação da cotação do milho é bem diferente. Isso por causa do bom desenvolvimento da safra de verão, influenciada também pelo clima e por causa de uma baixa nas exportações. Isso vem pressionando, portanto, as cotações nessas regiões. Enquanto aqui um estado também comprador, estado de São Paulo, que é também considerado uma praça consumidora, o preço do cereal segue avançando, as cotações seguem em altas, influenciadas também pelo recuo por parte dos vendedores. Inclusive, os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles fazem uma comparação aí entre essas regiões no período que vai entre os dias 16 e 23 de novembro, ou seja, na última semana, mostrando essas disparidades. Em Sorriso, interior de Mato Grosso, por exemplo, nesse período houve um recuo de quase 1,5% na cotação do milho e a saca por lá é negociada um pouco acima dos R$19. Já em Santa Rosa, noroeste do Rio Grande do Sul, o recuo nesse mesmo período foi de 2,3% e a saca aparecia na última sexta-feira em R$31,94. Já que no estado de São Paulo, durante esses 5 dias aí da última semana, houve uma alta de 2,3% nas cotações e com isso o milho era negociado na última sexta-feira a R$ 37,30. Já hoje há uma alta significativa mais uma vez para o milho em Campinas e região interior de São Paulo. Hoje a valorização é de mais de 1%, 1,07%. O que faz com que o preço da saca aqui no estado de São Paulo avance ainda mais para R$ 37,70. No acumulado do mês, a alta do milho por aqui é de 10,33%. Do mercado do milho, passamos para o mercado do suíno, que tem elevação aí mensal em todas as praças pesquisadas pelo CPEA. Eu vou pontuar algumas aqui. Minas Gerais, no acumulado do mês de novembro, tem uma alta acima de 3% para a cotação do suíno. Estado do Paraná tem uma alta de quase 8% no acumulado do mês. Rio Grande do Sul, 3,27%. Aqui no estado de São Paulo, a valorização no acumulado de novembro se aproxima dos 4%. Enquanto isso, no estado de Santa Catarina, maior produtor de suíno do Brasil, a alta é de 2,84% no mês e hoje no dia não há variação. Com isso, o preço do quilo do suíno vivo no estado catarinense permanece hoje em R$ 3,26. Termino com o mercado do frango, que hoje também não tem variação aqui no estado de São Paulo, para essa referência do CPEA, e com isso o quilo do frango congelado continua em R$ 4,65 e tem uma alta acima de 10% no acumulado do mês de novembro. Zaidan. Obrigado, Sara. Você volta daqui a pouco com o mercado pecuário. O Sistema FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, realizou no último dia 21 de novembro o MS Agro 2018. O evento aconteceu no auditório da Casa Rural em Campo Grande. O tema foi o novo governo, cenários e tendências na política e na economia brasileira. O evento reuniu importantes nomes para o setor do agronegócio. Planejado de forma estratégica sempre no mês de novembro, o MS Agro trouxe as expectativas para o setor e também para a economia brasileira, refletidas na posse do novo governo. O MS Agro ele é um evento que ele busca exatamente isso, trazer informações atualizadas aos produtores rurais. E nada melhor do que esse ano de se discutir cenário, tanto político quanto econômico, no nosso país. E por isso a nossa alegria de verificar a casa cheia, para aqueles produtores e as pessoas ligadas ao setor agropecuário terem o conhecimento de poder disseminar essas informações que nós teremos hoje. A discussão fomentada sobre o novo governo, cenários e tendências na política e na economia brasileira trouxeram aspectos importantes sobre o ponto de vista de cada um dos palestrantes, que apontaram as perspectivas para o cenário político a partir do novo governo. Mestre e doutor pela PUC São Paulo, professor do INSPER e analista político Carlos Melo abordou o tema tendências na política brasileira sob a ótica do novo governo. Vou tentar demonstrar que os desafios são muito grandes para o próximo governo. São desafios em várias áreas. Não se trata só de fazer a reforma da Previdência ou a reforma tributária. Há uma série de questões que precisam ser compreendidas e mesmo que não sejam
transformadas imediatamente, mas que comecem a ser transformadas. Felipe Serigati, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV e coordenador dos MBAs em Gestão Estratégica no Agronegócio, também palestrou no evento, com o tema Cenários para a Economia Brasileira e para o Agronegócio sob a ótica do novo governo. Ser o mais didático possível para mostrar para o pessoal, de um lado, que o problema é grave, porém, do outro, a gente sabe como resolver. E as condições internas para resolvê-lo estão melhores. Por outro lado, para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai precisar conseguir construir consensos. Isso vai depender da habilidade política do governo. Essa que vai ser a grande variável-chave. Ambos os palestrantes falaram sobre os possíveis impactos que o novo cenário político brasileiro deve apresentar no ramo do agronegócio. Há tempos, o universo agro não tinha um prestígio tão grande dentro de um governo, dentro de um grupo político que está administrando agora o Palácio do Planalto. Então, vamos lá, o ponto de partida do universo agro me parece melhor do que foi em diversos outros anos. Tem uma série de desafios muito presentes já, muito urgentes. O país precisa ser reorganizado e precisa ser reorganizado com determinação, mas com diálogo também. Vai ser necessário fazer um chamamento para um novo pacto social. Vamos ver se os novos dirigentes têm essa clareza e têm essa disposição. 7h05 no horário de Brasília, um projeto de lei apresentado no final de outubro na Câmara dos Deputados institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura de Precisão. A proposta tem o objetivo de garantir a competitividade do setor produtivo nacional aliada à sustentabilidade ambiental. Informações com a repórter Catarina Martorelli. É isso mesmo. O deputado Adilton Sacchetti apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que amplia o uso de tecnologias aí para os produtores rurais, tem a ver com a agricultura de precisão. Um projeto que quer estimular e apoiar e incentivar o uso da agricultura de precisão. O mundo inteiro hoje está avançando nesse setor, onde a gente vê aí equipamentos praticamente autônomos já acontecendo, dados de sensoriamento remoto de satélite sendo utilizado para melhorar a performance, investimentos de geração de conhecimento e investimento em tecnologias acontecendo no mundo inteiro. Então, esse projeto visa a incentivar que isso ocorra aqui no Brasil também. E principalmente para que todos tenham acesso, para que não seja só para aqueles grandes produtores que hoje têm possibilidade de investimento, mas para que todos os produtores possam buscar essa ferramenta. Tem muita coisa acontecendo. Só, por exemplo, a aplicação de um herbicida aí hoje. Se você utilizar as ferramentas de agricultura de precisão, com certeza você vai reduzir o consumo de agroquímicos e vai fazer com que se torne muito mais eficientes, porque você vai fazer a utilização com resolutividade. Então são detalhes como esse que a gente quer incentivar a difusão disso, para que chegue nas pessoas, quer incentivar para que surjam pequenas, médias e grandes empresas de tecnologia efetivamente brasileiras, porque aqui a gente tem demandas que são só nossas, que são características edafoclimáticas do nosso clima, diferente de Europa, diferente dos Estados Unidos. Então é importante que aqui se desenvolva isso. Por isso esse projeto, para fazer com que as pessoas, nós tenhamos um marco nesse sentido e daqui para frente novos projetos virão apensados a ele, trazendo então regras de como vai funcionar a agricultura de precisão, trazendo normatização de como vai funcionar um detalhamento disso. Ele vai passar em 2 comissões só, podendo ser terminativo e direto para o Senado para a apreciação final. Só ano que vem? Com certeza, ano que vem, se tiver a boa vontade da casa, ele anda. Ok, muito obrigada pelas informações. É isso, Catarina Martorelli para o SBA. E agora uma boa notícia para todo o país. O índice de confiança do consumidor avançou 7,1 pontos de outubro para novembro, atingindo 93,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O indicador é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Foi o maior nível desde julho de 2014, quando atingiu 93,8 pontos. Segundo a FGV, foi a segunda alta consecutiva do ICC, que acumula alta de 11,1 pontos no bimestre outubro-novembro, a maior série histórica iniciada em setembro de 2005.
De acordo com os pesquisadores da Fundação, em novembro, os consumidores estão mais otimistas em relação tanto ao presente quanto aos próximos meses. O índice de situação atual subiu 2,7 pontos, indo para 74,6 pontos, maior nível desde maio, que foi de 77,2, medido pela Fundação Getúlio Vargas. O estudo também aponta que o índice de expectativas cresceu 9,8 pontos e chegou a 106,4 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2013, quando atingiu 106,7 pontos. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Viviane Seda, depois de um período de desconfiança, os consumidores voltaram a ficar otimistas em relação às perspectivas econômicas do país. As finanças familiares e também ao emprego também estão menos insatisfeitos com o presente. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento do mercado do boi gordo. Nós já voltamos. Mais Pecuária de volta, agora são 19h10 pelo horário de Brasília. Um projeto desenvolvido dentro da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, mostra que produtores de grãos estão fazendo uma renda extra com o confinamento de gado de corte. A diferença está no custo mais baixo da alimentação, no ganho de peso e também na precocidade dos animais que são abatidos. Tradicional criador de animais em pastagens, o Rio Grande do Sul abre aos poucos os olhos para o sistema de integração capaz de garantir a expansão da área de grãos e, ao mesmo tempo, assegurar carne de qualidade, com mais rapidez, menor custo e em menor área. É o confinamento. Aqui, alunos do curso de Medicina Veterinária testam o quanto o confinamento pode reduzir os custos da criação, principalmente se o produtor puder oferecer os grãos que são produzidos dentro da propriedade. As regiões produtoras de grãos, como o caso do Rio Grande do Sul, têm um número crescente de bovinos em confinamento. A vantagem é que os criadores podem aproveitar os resíduos das lavouras de soja, trigo e milho na dieta dos animais. Pode ser uma vantagem, então, para o produtor que tem o grão, porque diminui o custo e barateia também o custo do confinamento. Então, com o resíduo de lavoura ou com a própria produção do grão que sobra do produtor, ele pode fazer um confinamento, que a base do confinamento é, então, o baixo custo, a baixa infraestrutura que demanda e o baixo tamanho de piquete, porque o confinamento ele demanda muito pouco, tanto de infraestrutura quanto de valor aquisitivo. A linha de pesquisa é chamada de alto grão ou dieta sem volumoso e tem o objetivo de avaliar o desempenho de novilhos jovens em termos de conversão alimentar, especialmente de raças que tenham precocidade de acabamento de carcaça, tão desejada pela indústria frigorífica, e que são de raças britânicas, entre elas a Angus. Então a nossa ideia é testar alternativas, né, produção grãos que são produzidos na época do inverno para utilização nesses sistemas de alimentação. E a gente já vem testando então, desde o primeiro confinamento, testamos como tratamento, vamos dizer assim, padrão o grão de milho, testamos o grão de milho com aveia, testamos o grão de cevada, testamos o próprio grão de milho com núcleos proteicos e agora então, nesse último confinamento, estamos testando a cevada, com uma outra alternativa, que é uma alternativa à mistura grão mais núcleo, que é então a utilização da ração total desintegrada, a ração total peletizada em confinamento alto grão. Os resultados, segundo a coordenadora do projeto, são muito interessantes, tanto de desempenho técnico quanto viabilidade econômica. Temos obtido aí resultados bastante interessantes, tanto de desempenho técnico, né? E aí eu me refiro a ganho de peso, conversão alimentar, score de condição corporal, eficiência alimentar, né? Todos esses dados aí referentes ao desempenho técnico dos animais, como também a gente faz uma avaliação, e isso é bem importante dentro do sistema que a gente trabalha, a avaliação da viabilidade econômica de toda essa ferramenta dentro do sistema. Então, a gente avalia o custo da dieta e o benefício, né? Vamos dizer assim, a receita bruta
que a gente tem com a venda desses animais, sempre pensando que a gente está trabalhando com raça que tem programa de qualificação no Rio Grande do Sul, né, que é a raça Angus, e que a gente consegue, através dessa bonificação, agregar valor tanto para a indústria como para o produtor. E, obviamente, que agrega valor e agrega qualidade, né, para o consumidor. O consumidor vai ter a certeza de estar comprando, de estar adquirindo um produto de qualidade superior através dessa certificação dos programas. Então, essa bonificação que a gente recebe por qualidade, né, padrão racial, qualidade em termos de carcaça, de acabamento de gordura, idade, né, idade de animais sempre, como eu disse, animais jovens ou super jovens, a gente consegue bonificar e hoje os programas pagam aí até 12% de bonificação em cima do preço base da carcaça. O tempo de confinamento vai depender do peso inicial de cada animal e o ganho diário da dieta que ele está recebendo. Mas o milho é o que proporciona ganho mais elevado. Mas a proposta é sempre oferecer alternativas para o criador em função do custo. Por isso, a cevada tem se mostrado com ganhos diários de quase 2 quilos por dia. No caso dos terneiros, eles chegam no confinamento com 220, 250 quilos e são abatidos entre 380 e 400 quilos. Isso nos animais que têm entre 12 e 14 meses. Os custos também são avaliados dentro do programa, levando em consideração que a alimentação representa 80% do custo total. Quando trabalhado com grãos de cevada, o custo foi de R$ 5,50 por cabeça-dia, considerando que os animais receberam bonificação máxima na indústria, chegando a R$ 9,90 o quilo da carcaça. E o Canal do Boi transmite amanhã, às 8h30 da noite, a terceira etapa do leilão Liquidação de Plantel Barra Agropecuária. Em oferta, 100 bezerros PO, 100 garrotes PO e 25 tourinhos acima de 24 meses. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens desta oferta de amanhã, com realização da Central Leilões. Nós já voltamos. Agora, às 7h19, as informações do mercado pecuário desta segunda-feira. Com menor oferta de animais terminados para abate, a perspectiva para arroba esta semana é de cotação firme, sustentada. Vamos saber da Sara quais são os números de hoje, Sara. Zaidan, a perspectiva realmente é de cotações firmes, né, como você falou, e isso acontece também por causa da entrada de um novo mês, quando entram também os salários, e por causa da entrada do 13º, né, o que faz com que o consumo de carne aumente e os frigoríficos tenham que se preocupar em repor os estoques. Hoje, a indústria tem que repor os estoques, Hoje há uma queda de 0,14%, uma queda diária no preço da arroba aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA. Só que no acumulado do mês de novembro, a arroba segue em alta por aqui, com uma valorização de 1,79%. E como você falou que vem dando sustentação para as cotações, é a menor oferta de animais terminados. A Agrifato Consultoria explica que os animais a pasto ainda não estão prontos para o abate, enquanto aquelas boiadas de confinamento, a maior parte delas já foi abatida. E nos últimos 30 dias houve uma diminuição de 10%, cerca de 10% nas escalas de abate, que reduziram então, portanto, aí nos últimos 30 dias a média do tempo da escala de abate, que estava em 8 dias, 8 e 8,1, agora está em 7,4 dias úteis. Hoje, portanto, a arroba do boi gordo tem um leve recuo, mas no acumulado do mês tem uma alta importante e a tendência para os próximos dias é de mais alta. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos têm valorização nesta segunda-feira, na primeira sessão eletrônica da semana, quase todos eles subindo 0,30%. Contratos com entrega em novembro, dezembro e janeiro. E janeiro do ano que vem tem alta, portanto, hoje na primeira sessão eletrônica da semana, como eu falei, na Bolsa de Valores de São Paulo. Termino com o preço do bezerro, que hoje tem
uma leve variação negativa de 0,07%. Com esse leve recuo, o preço do bezerro hoje em Mato Grosso do Sul cai para R$ 1.244,96 por cabeça. Mas no acumulado do mês de novembro, bezerro segue com uma alta ainda próxima dos 3%. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui, devolvendo o sinal para Campo Grande. Boa noite para você, Zaidan. Boa noite para você aí de casa e até amanhã. Cara, muito obrigado, até amanhã. E agora o balizador de preços do GPB, Grupo Pecuária Brasil, que é a nossa ferramenta nova de informação de preços. E sempre é importante reforçar que a composição dos preços fornecidos pelo GPB é dada pelo próprio pecuarista, que informa diariamente vários tipos de negócio que ele realizou com a indústria frigorífica. Se é boi castrado, se é boi inteiro, se é novilha, se é vaca, se o preço é à vista 30 dias, escala, se teve bonificação ou não. Nós escolhemos hoje mais informações. Em São Paulo, antes de dar os números, vamos passar um pouco a análise do diretor técnico do GPB, o Luiz Zilo. Em São Paulo teve uma queda expressiva nos negócios à vista, por volta de 2% na semana de 19 a 23, ou seja, a semana passada. Mas na última sexta-feira, importante destacar, pode voltar a imagem para cá um minutinho só, por favor? Então, na última sexta-feira, dia 23, e hoje, segunda-feira, segundo as informações dos pecuaristas para o GPB, em São Paulo, os negócios voltaram ao patamar de R$ 150 por arroba, sinalizando um aumento do valor do boi gordo. O diretor técnico do GPB, o Luiz Zilo, disse acreditar na entrada de um período de estabilidade e possível alta não tão expressiva para o decorrer desta e da próxima semana. Segundo ele, o Luiz Zilo, há fatores a serem considerados na composição do preço do boi gordo. Muitos confinamentos, é o que a Sara disse também. Muitos confinamentos acabaram seus estoques, as chuvas aumentaram, prejudicaram as atividades de confinamento e tem também ainda animais de confinamento a pasto, chegaram a um período de desova. Vamos então agora sim aos números de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Semana de 19 a 23 de novembro, portanto, semana passada. Aí você vê o valor base do macho castrado em São Paulo, R$ 150, isso com base nas informações do pecuarista paulista, sem premiação, com pagamento à vista e a escala média de 6 dias. Vamos ver ainda em São Paulo, o macho inteiro, valor base R$ 146,30, sem premiação, portanto, total esse valor, R$ 146,30, preço à vista com escala média dessa informação, 13 dias. Vamos ver Mato Grosso do Sul, também macho inteiro e macho castrado. Começando pelo castrado, a média, o valor base informado pelo pecuarista de Mato Grosso do Sul, R$ 146,75, pagamento à vista, escala média de 6 dias. Agora, o preço do macho inteiro, informado pelo pecuarista sul-mato-grossense, R$ 148,50, arroba, à vista, escala curta, curtíssima, 2 dias, segundo as informações do próprio pecuarista. Vamos ver a outra praça. Bahia, macho castrado na Bahia, na semana de 19 a 23, ou seja, semana passada, R$ 155 a arroba. Preço à vista com escala mais curta ainda, escala média de 1 dia, segundo informações do GPB. Renata. Tá certo, Zaidan. Agora a cotação do boi gordo à vista com apuração feita pela Scott Consultoria. Apuração feita nesta segunda-feira, que apura para uma boiada comum, começando pela região sudeste do país, que segundo a Scott Consultoria teve alta de 50 centavos no norte de Minas. E alta também de R$1 no Espírito Santo, nas demais praças, preços estáveis. Região Sul, agora na sua tela, a cotação do boi gordo à vista nesta segunda-feira. Segundo a apuração da Scott, não houve alteração de preços nesta segunda-feira. Região Centro-Oeste, queda de R$1 em Dourados. Mato Grosso do Sul, nas demais praças, preços estáveis em Goiás, Goiânia e sul de Goiás. Ainda a região Centro-Oeste, na Praça de Mato Grosso, também não houve alteração de preços nesta segunda-feira.
Região Nordeste, queda de R$ 1,00 no sul da Bahia e queda também de R$ 1,00 no oeste do Maranhão. Finalizando, apuração Scott Consultoria nesta segunda-feira, região Norte, alta de R$ 1,00 em Redenção, no Pará, alta de R$ 1,00 em Paragominas, alta de 50 centavos no sul do Tocantins, queda de R$ 1,00 no norte do Tocantins, nas demais áreas, preços estáveis. Aidan? A gente sempre faz questão de reforçar o que disse aqui o diretor da Scott Consultoria, o Alcides Torres, que os preços que a gente mostra, apurados no dia pela Scott Consultoria, são a base. Quem vendeu abaixo desses preços, vendeu com deságio. E é muito comum, nas praças pesquisadas, encontrar gente que negociou, pecuarista que negociou, preços melhores com a indústria frigorífica por diversos fatores. Nós já mostramos aqui também que a composição do preço do boi gordo tem fatores diversos, uma boiada mais bem acabada, a logística, a proximidade da fazenda com a indústria, o tamanho do lote, enfim, são fatores que compõem o preço do boi gordo. Ainda com base nesses números apurados pela Scott Consultoria hoje, a base de preço, nós fizemos a relação de troca. Quem vendeu um boi gordo, quanto pôde comprar de gado magro. Vamos começar pelo estado do Pará. A média da cotação da arroba hoje no Pará, segundo a Scott Consultoria, R$ 133,66. Quem vendeu um boi gordo, pesando 16 arrobas e meia, pôde comprar 1,3 boi magro, hoje cotado a R$ 1.700. Pôde comprar 1,6 garrote, cotado a R$ 1.430 no Pará, e pôde comprar 1,9 bezerro de 12 meses, pesando 7 arrobas e meia, hoje cotado a pouco mais de R$ 1.700. Vamos ver a relação de troca agora no Rio de Janeiro. Pode trocar a tela para a gente. Rio de Janeiro, com um boi gordo, hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, a R$ 144,00 a arroba, pesando 16 arrobas e meia, o pecuarista comprou 1,4 boi magro, 1,7 garrote e 1,9 bezerro de 7 arrobas e meia. Finalizando essa relação de troca, o estado de Goiás, hoje a cotação média R$ 136,00 a arroba, com um boi gordo de 16 arrobas e meia, o pecuarista trocou por 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,8 bezerro. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Viu, Renata? Boa noite para você. Voltamos amanhã, 5:50 no horário de Brasília. Até lá. Boa noite, Zaidan. Boa noite também a você que nos acompanhou aqui no Mais Pecuária. Voltamos amanhã, então, no mesmo horário. Agora você fica com o Éder Campos, no Na Batida do Martelo. Até amanhã.